Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à imunologia. Hoje falaremos sobre a memória imunológica. Como será que esse fenômeno auxilia o sistema imune a ser mais efetivo frente a repetidas invasões de determinados invasores? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? Todos nós sabemos que o sistema imunológico, composto por uma gama de substâncias e células, é o responsável pela defesa do organismo contra agentes patogênicos. Dentre as células que compõem o sistema imune, tem-se as chamadas, atenção, células de memória. Essas células têm como função armazenar durante vários anos ou pelo resto da vida, a capacidade de identificar partículas infecciosas com as quais o organismo já esteve em contato. Ao mecanismo de reconhecimento desses antígenos dá-se o nome de memória imunológica. O termo memória surgiu devido à percepção de que essas células devem se lembrar de um contato anterior com um determinado antígeno, uma vez que conseguem responder de maneira mais efetiva após encontros subsequentes com esse mesmo antígeno. Veja, graças à capacidade das células de memória em reconhecer antígenos já expostos ao sistema imune, algumas doenças são adquiridas apenas uma vez, como é o caso da catapora. Os conhecimentos acerca da memória imunológica também levou ao desenvolvimento de uma importante ferramenta da medicina, a vacina. Quando o indivíduo é vacinado, é introduzido em seu organismo um agente infeccioso que pode estar, dentre outras formas, inativado ou mesmo atenuado. Isto acaba fazendo com que o sistema imune, através da produção de células de memória, responda prontamente a um ataque futuro, impedindo que a infecção se instale. Agora, muita atenção! É na resposta imune adaptativa que ocorre a montagem das maiores e mais eficazes respostas às exposições repetidas a um mesmo antígeno. Ou seja, é nela que ocorre a formação das células de memória. Esse tipo de resposta consiste em fases distintas, sendo as três primeiras o reconhecimento do antígeno, a ativação dos linfócitos e a eliminação do antígeno. A resposta diminui à medida que os linfócitos estimulados pelo antígeno morrem por apoptose, restaurando o estado de equilíbrio chamado homeostase, sendo as células específicas desse antígeno responsáveis pela memória. A duração de cada fase pode variar em diferentes respostas imunes. Este princípio, no entanto, é aplicado tanto à imunidade adaptativa celular como na imunidade adaptativa do tipo humoral. Iniciaremos a explicação da formação da memória imunológica que ocorre na imunidade adaptativa do tipo celular. Veja, na imunidade celular, uma fração dos linfócitos T, ativada por antígenos, como em infecções virais ou bacterianas, na vacinação ou mesmo devido ao encontro com células neoplásicas, diferem-se em células de memória. As células T de memória são um conjunto de linfócitos T, como os CD4 e CD8, que por já terem se encontrado previamente com o antígeno correspondente, consegue reconhecê-lo mais rapidamente, originando uma resposta mais forte
do que aquela produzida quando do primeiro contato com o agente invasor. Nesta ilustração, verificamos que um sinal coestimulatório, produzido por meio da liberação de interleucina 2, ou IL-2, faz com que as células T auxiliares se proliferem, originando novas células T auxiliares, capazes de desempenhar funções efetoras e de memória. Bem, agora falaremos da formação da memória imunológica que ocorre na imunidade adaptativa do tipo humoral. Na imunidade humoral, os linfócitos B imaturos identificam os antígenos e, sob a influência das células T auxiliares, são ativados e se proliferam através da expansão clonal. Após sua proliferação, as células B irão se diferenciar em células secretoras de anticorpos, chamadas plasmócitos, e em células de memória. Os plasmócitos podem sobreviver por anos como células plasmáticas, produzindo anticorpos de alta afinidade, mesmo após o antígeno ser eliminado. Já as células B de memória, igualmente aquelas formadas a partir das células T, também são capazes de sobreviverem durante meses ou anos na ausência de exposição adicional a antígenos, estando, no entanto, prontas para uma resposta rápida no caso do antígeno ser reintroduzido. Um outro ponto fundamental na discussão da memória imunológica refere-se às respostas primárias e secundárias do sistema imune. Em uma resposta primária, ou seja, aquela decorrente de uma primeira exposição ao antígeno, as células B imaturas, chamadas assim por nunca terem respondido anteriormente a antígenos, são ativadas nos tecidos linfóides periféricos, de modo a se proliferarem e se diferenciarem em plasmócitos e células de memória. Já na resposta secundária, as células B de memória são ativadas de modo a produzir quantidades cada vez maiores de anticorpos, frequentemente com troca de classe de cadeia pesada e maturação da afinidade. Os encontros subsequentes com o mesmo antígeno levam a resposta imune secundária a eliminar o antígeno de maneira mais rápida, ampla e efetiva, conforme mostra esse quadro. Enquanto na resposta primária, o retardo após a imunização varia entre 5 e 10 dias, na resposta secundária, geralmente fica entre 1 e 3 dias. Já o pico da resposta imune é menor na resposta primária quando comparado à resposta secundária. Em relação ao isotipo do anticorpo produzido, enquanto na resposta primária tem-se o aumento de imunoglobulina M, ou IgM, frente à imunoglobulina G, ou IgG, na resposta secundária tem-se o aumento relativo de IgG e, sob determinadas situações, também de IgA e IgE. Por último, enquanto na resposta primária tem-se uma baixa afinidade do anticorpo, na resposta secundária, devido à maturação, a afinidade do anticorpo é considerada alta. Para finalizar, gostaria que todos se atentassem ao fato das células de memória serem específicas. Isto é, o corpo apenas produzirá um tipo de defesa para cada tipo de antígeno. Isso ocorre porque na superfície dos antígenos existem diversas regiões passíveis de ser identificadas, chamadas de epítopos ou determinantes antigênicos. Cada epítopo se une apenas ao seu receptor celular correspondente, o que lembra muito o modelo chave-fechadura,
permitindo que a célula reconheça o corpo estranho e dê início à resposta imune. Bem, pessoal, e era isso o que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição neste canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês em uma próxima semana. Um grande abraço a todos e até mais.